Bom, gente, então desculpa, eu acabei atropelando na outra parte do vídeo, né? Que a gente comecei já a entrar no sistema ERP, né? O que são então sistemas ERPs, né? Que trabalham com, na verdade, significa sistema integrado de gestão, tá? Que visa, dentro de um único banco de dados, tá? Buscar oferecer todos os tipos de relatórios possíveis, né? Então, nós vimos lá, quando a gente estava discutindo logística, né, a importância da cadeia de suprimentos, né? Ou seja, aqueles elos que fazem parte né, de uma cadeia de suprimentos. Tá? Cada elo daquele precisa ter uma interface com cada um deles, né? Então, quem garante isso? Quem promove isso? São aí os bancos de dados gerados aí por um sistema integrado de gestão, que é o sistema ERP, né? Que significa aí, né, a integração, tá? Então você teve uma evolução aí para o MRP, para o MRP2, para chegar então aí no ERP, tá? E você tem as fases, né, que é a necessidade reais, você buscar identificar quais são as necessidades de controle necessárias dentro da empresa, tá? Então, a primeira é a análise de adequação, como você adequa isso. Depois, a implantação, como que aquele sistema, então, vai atender às necessidades que foram identificadas junto com os especialistas de cada área da empresa, tá? E outro ponto que já normalmente já não é mais a empresa que vai implementar o sistema que faz. Normalmente essa empresa que implementa o sistema, ela treina alguns multiplicadores que vão fazer o acompanhamento, o gerenciamento, e talvez até mesmo a manutenção do sistema, tá? Então, o fator aí principal envolve essas três fases, tá? Bom, então, primeiro, a fase de implementação está muito ligada aí à implementação e customização, né? Então, você tem aí os sistemas, são pedaços de softwares profundamente complexos, instalar eles requer altos investimentos de dinheiro, tempo e perícia, né? Então, essa é a perspectiva que está colocada. E aí, a ideia para poder otimizar tudo isso é criar uma customização voltada aí para atender essencialmente o que a empresa precisa, né? Então, dentro desse contexto, né, que você tem, né, de customização, você tem que identificar a customização, o custo disso e qual vai ser o retorno, né, sobre esse investimento, qual vai ser a lucratividade que esse sistema pode oferecer para a empresa. Bom, aí você tem, né, a ideia de, né, como que essa customização ajuda na cadeia de suprimentos, tá? Então, essa cadeia de suprimentos tem que ser pensada de acordo com as necessidades da empresa e como que se dá essa aplicação específica na organização, né? Porque a gente viu na aula do tema 8, né? Logística e cadeia de suprimentos, mas cada empresa tem a sua logística específica, a sua cadeia de suprimentos próprias, né? Então, esse slide aí mostra como que deve ser a criação customizada para cada modelo organizacional, tá? E aí o processo de implementação da RP na Davenport, né, que é uma fábrica de computadores nos Estados Unidos, né? Então, a cotação, depois o contrato, o cliente aceita ou não o contrato, né? A análise do crédito, tá? Registro de ordem, agenda de expedição, calcula a rota, programa a entrega, programa estoque, aí faz o MRP2, né, que é o sistema de integração entre as outras áreas, que basicamente vai agora para, né, a parte de crédito de comissão, reembolso de despesa, custo de rentabilidade e contabilização do processo, tá? Então já vai para a parte de contabilidade, tá? Então você tem aí 3 áreas específicas, né? A área basicamente da relação com o cliente, o contrato, depois você tem os processos organizacionais dentro da empresa, né? Na parte de fabricação, né? E cadeia de suprimentos, e depois a outra área voltada aí para a contabilidade, né? Então você tem esse modelo sistêmico que o ERP oferece para a organização. Tá? Então, algumas vantagens aí do ERP, né? Desfragmentação do processo, né? Então, busca colocar o processo numa perspectiva
sistêmica, conforme nós apresentamos ali, eliminação de redundâncias. Quanto mais você tem uma visão global, né, menos retrabalho acaba tendo. Redução do lead time, né, que é aí, né, aquela coisa do prazo, né, onde que você tem que cumprir, né, a melhoria na qualidade da informação, né, lógico, você vai ter relatórios o tempo todo, aumenta a produtividade, né, porque isso otimiza o processo, quanto mais informação e mais rápida otimiza o processo e otimiza o fluxo das informações. Tá? Quais são as vantagens? O alto custo de implementação, né, é um sistema caro, alta complexidade da implementação, né, são técnicos especializados, às vezes eu falei multiplicadores, a empresa nem consegue ter pessoas qualificadas nem para serem multiplicadores, então tem que contratar pessoas especialistas na área, né? Baixa flexibilidade, os sistemas têm o seu padrão de rigidez, né? Então às vezes é difícil você burlar o sistema. E incompatibilidade da lógica do sistema com o do negócio. Às vezes é necessário, quando essa customização não é bem feita, pode haver a chamada incompatibilidade. Tá? Então, alguns casos aí de ERP, de empresas que oferecem esse tipo de serviço, né? A mais conhecida no mundo é a SAP, tá? Que trabalha com banco de dados central, que visa integrar recursos humanos, operação e logística, venda e marketing e finanças, né? Então, aquele conceito que vocês certamente conhecem de Balance Scorecard, eles trazem para dentro desse modelo de ERP, tá? Então, é a quarta maior fornecedora independente de software, né, no mundo, tá? E mais de 32 mil companhias usam SAP em 120 países, né? Então, ou seja, esse sistema integrado de gestão, o ERP, né, a SAP que é líder mundial, tá? Aqui no Brasil nós temos a TOTUS, sendo uma das principais, né, empresas do ramo de tecnologia da informação para as organizações, tá? E na América Latina é a primeira empresa em termos de vendas, em termos de participação, né, na América Latina, tá? Então ela oferece, né, os seus serviços voltados aí para a área de ERP, tá? Então você tem aí, né, os exemplos da TOTUS, né, sendo oferecida aí em vários países da América Latina, tá? Então é uma líder de mercado local, tá? Aí você tem aí o chamado ciclo de maturidade que a empresa vai trabalhar, tá? Então a primeira fase aí é a fase do controle, soluções que visam a precisão das informações, eliminação de controles manuais, né? Então a base está no controle, tá? A segunda fase é a fase da produtividade, como que você pode aumentar a produção, melhorar a eficiência organizacional, tá? A terceira fase é de relacionamento, né? Então aí vai trabalhar bastante com o conceito aí do CRM, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E a quarta fase aí é da colaboração empresarial, como que se pode aí expandir fronteiras da empresa, né? Nós falamos a importância que você tem hoje de estabelecer contatos com empresas de logística, né, para poder garantir suas vendas, correio, por exemplo, né, fornecedores para melhorar o seu produto e otimizar o desempenho da produção, né? Então é outro elemento importante essa integração. Nós falamos em just in time. Just in time significa essa colaboração empresarial, como que o fornecedor pode entregar no tempo certo, tá? Então são 4 fases aí, né, de maturidade da organização. Primeiro, a base de tudo é o controle, depois aumentar a produtividade, melhorar o relacionamento, né, das empresas com o seu stakeholder, principalmente cliente, tá? E a quarta fase aí, né, a melhorar o relacionamento com os parceiros, né, as empresas parceiras, tá? E aí você tem aí o mercado de ERP no Brasil, tá? Alguns números aí importantes para vocês darem uma olhada o quanto que, né, tá dividida esse mercado entre as empresas aqui no Brasil. A TOTUS lidera, né? A segunda posição é a SAP, né? E a terceira a Oracle, né, que aparece aí com 17%. Bom, agora a gente vai falar sobre o CRM, né, que é o Customer Relation Management, né? Ou seja, relação
customizada, gerenciamento, né, do relacionamento customizado com o cliente, né? Como que você pode aí, né, estabelecer um melhor contato com a clientela, né? Então, como que você vai identificar, captar o tipo de relacionamento de forma mais precisa com o cliente, né? Então, nós temos aí os tipos de CRM, né? O CRM analítico, né? Que possibilita determinar quais são os clientes, quais devem ser tratados de forma personalizada, né? Então, a busca aí do marketing de relacionamentos, tá? E quais são os clientes que devem ser deslocados para níveis de prioridade inferior, né? Então, é uma espécie aí de classificação ABC de cliente, tá? É aquele modelo lá de você classificar o cliente de acordo com a importância, de acordo com o tipo de retorno que ele dá, né? Então, né, o tipo de efetividade que o cliente tem, né? Um cliente que ele compra todo mês é diferente daquele cliente que compra esporadicamente, né? Então, esse modelo visa estratificar, né, quais são os perfis de clientes, tá? Nós temos aí o CRM colaborativo, que engloba as ferramentas de contato como e-mail, fax, internet, né? E hoje as redes sociais tendo esse papel aí fundamental, né? E o CRM operacional, que é nele que a maioria das empresas está focada, né? Consiste em sistemas como automatização da força de vendas, atendimento em campo, centro de atendimento a clientes, né? O chamado call centers, né? Então é a parte mesmo onde acontece, a linha de frente está. Então, por exemplo, se você tem lá antigamente eram os iPads, né? Que você tinha que fazia a venda num ponto de vendas. Hoje você tem no sistema, no celular, você já faz isso. Você baixa lá um aplicativo, né, e faz a venda pelo próprio celular, já envia na hora ali da venda, né, no ponto de venda lá para a empresa, né? Então, esses sistemas aí que garantem, que favorecem esse tipo de relacionamento, né, mais operacional. Você tem aí, né, dentro da CRM, as recomendações, sistemas de recomendações, né, que ajudam o cliente a encontrar produtos que ele gostaria de comprar, né? Então, os algoritmos aí do Facebook trabalham muito em função disso, né? Você pesquisa alguma coisa no Google, né? Quer comprar um notebook, daqui a pouco chove um monte de oferta de notebook no Facebook, né? Então, eles capturam, né, os desejos de compras, tá? Aquilo que as pessoas estão interessadas naquele momento e acabam oferecendo isso quando aquele cliente acessa a sua plataforma lá na rede social, tá? Então, CRM tem o sistema de recomendação, né, que as empresas pagam para que ela possa captar isso, né, no espaço virtual e oferecerem na sua plataforma. Você tem o filtro colaborativo, né, que a Amazon trabalha, tá? Então, você vai fazer uma pesquisa na Amazon, né? Você quer comprar um determinado livro, tá? E aí é um livro didático do 8º ano, tá? Então é matemática de um determinado autor. Aí eles sugerem, né, outros livros didáticos para aquele ano, né? Então aí é uma espécie de uma filtragem, né, que se faz, né? Então é uma filtragem colaborativa, né, para recomendar aos usuários livros que tenham sido lidos por pessoas com interesses similares, né, ou então com desejos ou necessidades específicas, né? Então vão oferecer livros de português do 8º ano. Você está procurando matemática, mas certamente, né, na lista tem também português, tem física, tem química, né? Então vai oferecer isso para os clientes. Então é uma filtragem aí, um sistema de filtragem colaborativa, tá? E aí, né, o exemplo de como que isso acontece lá no site da Amazon, tá? Bom, aí você tem aí os Rule-Based System, né, que é um sistema que não necessita de muita interação com o cliente para definir uma recomendação. Tá? Então é um processo de levantamento de dados a respeito do cliente, na qual ele preenche um conjunto de critérios que serão utilização para gerar conteúdo personalizado.
né? Então, localização, né? Sexo masculino ou feminino, né? O tipo de computador que possui, né? Idade, eles acabam direcionando, né? Sugerindo alguns tipos de padrão de consumo que se tem pela localidade, pelo gênero e também pela idade, né, que pode aí direcionar em função disso. Então, por exemplo, uma pizzaria vai trabalhar muito com essa questão aí da localidade, né? Não vai oferecer pizza num local de 50 km, um raio de 50 quilômetros, porque não tem condições de entregar isso, né? E quando chegar em casa, na casa do cliente já está fria a pizza, né? Portanto, tem que trabalhar com esses aspectos aí, né, de identificação de critérios. Tá? Então o CRM ajuda nesse aspecto aí. Aqui nós temos aí o fluxo de valores que determinados clientes possuem, né? Então, a customização aí do valor dos clientes, né? Então, o uso desse modelo aumenta a habilidade da empresa em rastrear, armazenar e analisar os indivíduos e seus comportamentos. Né? Então, existem três tipos de clientes de acordo aí com o CRM. Né? Os altamente lucrativos, ou seja, aqueles que, né, compram sem barganhar muita coisa e têm uma efetividade grande, ou seja, né, compram toda semana, todo mês, então tem uma regularidade muito grande, então eles são altamente lucrativos. Tá? Tem os lucrativos, que são aqueles que vão que geram lucro para a empresa, que melhora o desempenho, né, que dá também uma vantagem para a organização, tá? E os prejuízos, né, o Below Zero, que são os clientes que dão prejuízo, que são aqueles clientes problemas, que atrasam a fatura, que criam uma série de problemas, né? Então, é importante que haja também, né, nós falamos de classificação dos fornecedores lá no tema 6, né? É importante também essa classificação dos clientes para saber, né, quais são os tipos de clientes que se pode contar de uma maneira mais precisa, né? Então, né, se a gente for pensar, o cliente caloteiro é aquele cara que você o tempo todo está querendo evitar de vender para ele, né? Porque sabe que vai ser uma dor de cabeça muito grande para receber dele, né? Então, o CRM faz esse tipo de análise também sobre o comportamento do cliente, tá? E aí apresenta esse gráfico, né? Apresenta de uma maneira mais visual aí para ficar mais claro, né, como funciona aí a partir desse gráfico. A Dell também trabalha muito com essa experiência, né? Então ela mostra como uma companhia pode variar lucrativamente a sua estratégia de comunicação com base nas características dos clientes e como ela aproveita a flexibilidade de métodos de comunicação online, né? Então você tem ali os altos consumidores, né? O padrão alto do consumidor, né? Então seria aí essa pirâmide de cabeça para baixo, né? Então eles vão oferecer um suporte maior, né? Vai oferecer ali um tipo de atendimento mais cuidadoso, né? Depois o registro desses consumidores, né? Normalmente que são as newsletters, né? Que são aí os e-mails, né? O e-mail marketing, o e-mail de serviço, né? A contratação deles, como que se dá o processo, né? E depois a customização atendendo às necessidades específicas, né? Até chegar lá na identificação, né, de possíveis clientes futuros, né? Então, eles vão receber diferentes quantidades de informações, tá? A ideia também, né, dentro desse CRM é fazer uma base de clientes, né, por meio da fidelização, né? Então, você tem alguns exemplos aí a Core, né, que vai oferecer promoções de acordo com a quantidade de estadias que os clientes ficam nos seus hotéis, né? Então acabam fazendo promoção, né? Quanto mais tempo fica hospedado, quantas diárias ficam hospedadas, né? Dá uma promoção mais à frente. O sistema Smiles, né, que é o sistema aí de milhas, então criando uma fidelização aí nas companhias aéreas, tá? Para poder, né, usar cada vez mais somente aquela linha aérea.
Tá aí também, aí você tem aí a Shell visando aí criar também sistema, né, no campo aí aeronáutico, né, os combustíveis de avião para tornar a empresa que vai, né, que a Shell vai fornecer ser mais fidelizada, tá? Então, exemplos aí de que as empresas fazem para a fidelização do cliente.